não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje a gente vai falar de guerras que tiveram motivações tão absurdas que parece piada, mas é 100% real. Em vez de defender causas nobres, os nossos antepassados às vezes partiam para um conflito por motivos tanto quanto peculiares. Engraçado, né? Porque a gente tá cada vez mais chegando perto de guerras idiotas também. Então é bom que a gente já se prepara, já prepara o coração, a alma, né? Ou a cabeça, enfim. Mas antes, se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo. E se você quiser apoiar o meu trabalho mais diretamente, o link para o Apoia-se tá aqui embaixo, assim como agora você também pode se tornar um membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Então bora! A primeira é a Guerra dos Emus, em 1932. Só esse nome já é fantástico, né, gente? A gente fala de guerra e é comum pensar em estratégia, em tanques, em bombas. E se eu te disser que uma das batalhas mais ridículas da história foi contra aves? Sim, meus amigos, prepare-se para a Guerra dos Emus. Vocês já viram o que é um emu, gente? É tipo um avestruz, só que mais feio. Ó, o bichinho esquisito, né? Olha isso, gente. Não, sem militância aqui também, sem querer fazer body shaming com o emu, mas assim, aí também, né, galera? Imagina a cena, galera. Década de 1930, Austrália, e o país tá no meio da Grande Depressão. E no meio dessa crise, 20 mil emus decidiram migrar para a costa da Austrália, justamente para onde ficavam os fazendeiros de trigo. Essas aves, elas são famintas e começaram a devorar as plantações inteiras, saltitando alegremente e pisoteando o trigo. Gente, os pobres fazendeiros, coitados, eles estavam revoltados, e os veteranos da Primeira Guerra, que receberam terras do governo, viam o seu sustento virar cocô de emu. Ai, gente, eu sei que a gente tá falando de uma coisa super séria, mas eu tô boba hoje. E a resposta do governo para isso, gente, foi simplesmente fantástica. O governo simplesmente convocou o exército para combater as aves. Gente, e 3 artilheiros da Royal Australian Artillery, espero que eu tenha falado isso corretamente, foram enviados e munidos de metralhadora e 10 mil cartuchos. Meu Deus, gente, precisava disso tudo pros emus? Que isso, gente? No papel, gente, parecia até fácil, que era o exército, né, contra pragas emplumadas. Coitado, gente. Isso foi a minha roteirista que colocou aqui, tá? Só pra deixar claro. E tem um detalhe, gente. Os emus, que são extremamente inteligentes, diga-se de passagem, formaram táticas de guerrilha. Emus! Ou seja, eles fugiam em bando, vasculhando o horizonte pra avisar quando as metralhadoras disparassem. Isso é bizarro, gente. Desculpa. Eu tenho uma teoria, tá? E isso é real. Pra mim, tem muito bicho que só não fala pra não pagar imposto. Eles sabem exatamente o que tá acontecendo. Calma aí, ó. Eu até esses dias recebi de uma ex-colega de trabalho, porque eu sempre falei muito dessa teoria, que ela me mandou. Martina, vi esse vídeo e só lembrei de você falando que tem um cachorro que só não fala pra não pagar imposto. Olha aqui. Esses cachorros que batem botão. Sabe, tipo assim, mano, eu acho que eles só não falam pra não pagar imposto. Desculpa, gente, minha opinião. Você acredita pela minha opinião agora? Só que assim, gente, esses emus, eles eram, tipo, parecia que era, tipo, KGB das aves, tá ligado? Eles eram muito estratégicos. E eles saíam correndo, eles iam pra cima da galera, enfim, foi um caos. E aí teve semanas de combate e apenas 1000 emus dos 20 mil abatidos. Ou seja, os seres humanos tomaram pau, né? Levaram um pau, um baile dos emus, basicamente. No fim das contas, o governo abandonou a ideia de matar os emus, que eles viram que não tava dando certo. E as aves triunfantes saíram do campo de batalha ilesas. E o exército se retirou. Os fazendeiros só ficaram com a plantação do prejuízo mesmo. Ô, gente, coitado. A moral da história, nunca subestime um emu guerreiro. Ai, gente. Agora a gente vai dar um pulão pra 1896, com a Guerra Anglo-Zanzibari. Gostaram do nome? Eu adorei. E se a ideia de um exército perdendo pra aves gigantes já te chocou, segura que a próxima é tão absurda quanto. Em 27 de agosto de 1896, ocorreu a Guerra Anglo-Zanzibari, reconhecida como guerra mais curta da história. Tudo começou quando o antigo sultão de Zanzibar morreu sem herdeiros claros. O sobrinho dele, príncipe Khalid Ibn Bargash, acho que é isso, tomou o trono sem pedir licença aos britânicos, que já controlavam ali aquela região. Londres tinha um candidato de confiança para ser sultão, mas o Khalid achou que seria muito prudente colocar metralhadoras no palácio e declarar a si mesmo o governante. Divo anticolonial. Os oficiais britânicos que estavam acostumados a mandar, eram do Império Britânico, era literalmente isso que eles faziam, deram um ultimato
né, que seria ou Khalid depunha a coroa ou enfrentaria as armas do maior império naval do planeta à época. O Khalid, ele não só ignorou a ordem, como ele tramou reforços, né, e foi assim que essa tensão explodiu. De manhã cedo, os canhões dos cruzadores britânicos abriram fogo contra o Palácio de Zanzibar. Só que aí, gente, é aí que tá a melhor parte do conflito, né, e por que ele entrou nessa lista, né, durou 40 minutos. Todo mundo se preparou para uma guerra, para uma invasão, para um negócio que durou 40 minutos. Enquanto você cozinhava o seu almoço, o império imperialista, né, britânico já tinha detonado as defesas locais. Ao final disso, o palácio estava em ruínas e o Khalid dando pé. Fugiu, pedindo asilo na embaixada alemã. Oficialmente foram contabilizados apenas poucas dezenas de mortos. Tranquilo, quase todos zanzibaritas. Nenhum britânico, né? Como normalmente é esse tipo de conflito vai exatamente para esse lado. A bandeira branca, ela foi içada antes das pessoas nem mesmo, perceberem o que estava acontecendo direito. Eu ia ficar muito revoltada. Os caras vieram aqui só pra isso. Cara, tive que sair da minha casa pra poder lidar com essa merda desse Império Britânico. Juro, que ódio. E, gente, eu realmente acho que as pessoas antigamente, né, elas entravam em mais conflitos, se envolviam em mais guerras, enfim, porque elas viviam muito desconfortáveis. Elas viviam, assim, absolutamente desconfortáveis. Mas isso não vai acontecer comigo. E não precisa acontecer com você também. Sabe por quê? Porque eu estou em todo o conforto da Insider. Aê! Primeiro patrocinador aqui desse canal, vocês têm noção? Insider tá com a gente hoje. Eu vou até levantar pra vocês verem o outfit que eles me mandaram. Com licença. Olha que coisa mais fofuchinha. A minha calça toda bonitucha. Olha. E o meu casaquinho. Nesse frio, vocês já elogiaram horrores no chat, eu tô em live. Amaram. Gente, o tecido disso aqui é uma coisa absurda, é inexplicável. É muito gostoso, muito encorpado, sabe? Uma coisa que nunca tinha ouvido falar, mas que eu senti bastante. Ele segura o aroma do perfume bem. Passei perfume, assim, de manhã e tá até agora. E, gente, vocês viram? Não marca nada, é um tecido muito gostoso. Você está arrumado ao mesmo tempo que você está confortável. Então, eu particularmente gosto muito disso, principalmente porque eu trabalho de casa, né? Mas eu gravo, enfim. Até pra sair de casa, eu não gosto de ficar trocando de roupa toda hora. Então a Insider, ela traz essa proposta versátil que, você pode ficar em casa, você pode sair, você vai estar confortável. Então eu gostei muito da qualidade, não é à toa que eu tô trazendo aqui pra vocês. E se você quiser comprar com desconto, é só acessar o link que tá aqui embaixo e usar o meu cupom Giovanetti, tá bom, gente? E muito obrigada, Insider, por participar aqui do canal, ser o primeiro patrocinador. Eu amei, meu público amou. Muito obrigada. Galera, o próximo conflito que a gente vai falar é a Guerra do Futebol. Sim, existiu uma guerra do futebol. Foi entre Honduras e El Salvador em 1969. Ô, Ninho, hein? A quantidade de coisa que aconteceu em 69 é bizarra. A chamada Guerra do Futebol foi um exemplo de devoção ao futebol de Honduras e El Salvador, vizinhos, com tensionamentos sérios sobre imigração e posse de terra. Gente, é um babado. A história de demarcação de terra desses dois é problemática. Em uma partida de futebol entre as duas seleções, para as eliminatórias da Copa do Mundo de 1970, El Salvador venceu Honduras num fatídico 3-2. Esse resultado gerou muita briga dentro de campo e fora dele. Durante a partida decisiva, no fim do jogo em Tegucigalpa, os salvadorenhos celebraram e os hondurenhos ficaram furiosos. O governo da Honduras, vendo muito mais do que futebol em cena, cortou relações diplomáticas imediatamente. Vocês têm noção, gente, por causa de um jogo de futebol, eles cortaram relações diplomáticas? E 2 semanas depois, em 14 de julho de 1969, exércitos começaram combates, literais combates. O conflito durou apenas 4 dias e por isso o apelido, dado carinhosamente de Guerra de 100 Horas. Conseguiu ser tão destruidor quanto foi breve, tá, gente? Tanques e armamento pesado da Segunda Guerra Mundial entraram em ação e vilas inteiras viraram poeira. Mais de 6.000 pessoas morreram na confusão. A maioria, inclusive, civis hondurenhos. Paradoxalmente, o resultado em campo esportivo ficou esquecido diante da tragédia, né, gente? Isso até dia 18 de julho, que veio o cessar-fogo mediado pela OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. E no fim, não teve nenhum campeão, né, gente? Só
destruição mesmo. Bora pra outra guerra, outro conflito, que é a Guerra da Orelha de Jerkins, que foi entre a Grã-Bretanha e a Espanha em 1739. E depois de ver, assim, como uma partida de futebol pode incendiar um país, a gente pula para uma guerra que começou com algo ainda mais inusitado, uma parte do corpo, para ser mais exata. Conheça a Guerra da Orelha de Jerkins, o caso mais audível desse roteiro. O ponto de partida foi bizarro, gente. Em 1737, o capitão mercante britânico Robert Jerkins navegava no Caribe quando foi interceptado por guardas espanhóis, que eram acostumados a reprimir contrabando. Os espanhóis deceparam a orelha esquerda e expulsaram Jerkins do navio. Gente, pelo amor de Deus, né? 7 anos depois, em 1738, Jerkins apareceu em Londres com a orelha amputada e fazendo campanha no parlamento para ganhar apoio à guerra contra a Espanha, no caso. A cena foi no mínimo marcante, né? O pobre Jerkins apresentando sua orelha mutilada diante dos lordes, clamando por vingança. A orelha virou uma marca oficial do hate contra a Espanha. Com habilidade de marketing político, os parlamentares relataram o episódio como se fosse uma afronta nacional, né? Afinal, o cara estava servindo navios mercantes da Inglaterra, né? Se cortaram a orelha dele, qual seria o próximo alvo? Talvez a própria Inglaterra, não é mesmo? Num clima inflacionado por imperialismo mercantil, a perda de uma orelha foi citada como motivo de quebra de honra. E depois de tudo isso, em outubro de 1739, a Grã-Bretanha declarou guerra à Espanha. E é preciso dizer que poucos se preocupavam com os motivos. Eles só se odiavam. O conflito, que depois se entrelaçou com a Guerra de Sucessão Austríaca, teve batalhas tanto no Caribe quanto na Europa, mas a propaganda interna simplesmente chamou o conflito de Guerra da Orelha de Jerkins por muito tempo. Essa coisa do Caribe é curiosa, pra você ver que mesmo naquela época, os países imperialistas levavam os seus conflitos para países subjugados. Tecnicamente era território deles na época, né? Os países não eram independentes. Mas você vê que isso é uma coisa que acontece até o dia de hoje, que as coisas não mudaram nesse sentido. O país que é imperialista vai levar a sua guerra para o Oriente Médio, para o Caribe, para a América do Sul, para a África, para não ter que destruir seus próprios estabelecimentos, as suas próprias construções, enfim. Eles preferem fazer isso no país dos outros. E, enfim, seja como for, a orelha de Jerkins entrou para um folclore quase europeu, e a verdade é que nenhum procedimento médico não regulamentado jamais causou tanto trago político. Galera. A próxima, galera, é a Guerra do Porco. Você sabe imitar porco? Eu acho que eu imito um bom porco, né? Foi apenas um lapso de consciência, gente. Desculpa. Agora, galera, eu vou apresentar pra vocês a Guerra do Porco de 1859. Entre Estados Unidos e Grã-Bretanha havia uma tensão sobre a posse das Ilhas San Juan, que ficam ali entre Washington e a Colômbia Britânica. Então, assim, existia um problema de demarcação, basicamente. Os Estados Unidos não tinham se tornado independente nem há 100 anos, e aí ficou meio que não decidido com quem ia ficar aquele território. E em 15 de junho de 1859, um incidente minúsculo, gente, quase virou uma guerra de proporções, assim, catastróficas. Um fazendeiro americano chamado Lyman Cutler disparou em um porco britânico que invadiu a sua propriedade. Galera, um americano matou o porco britânico. Ai, gente. O suíno, coitado, gente, ele foi o primeiro e o único morto que teve nesse conflito. Ai, que horror, tadinho do porquinho. Os britânicos exigiram uma indenização pelo porco assassinado. E o chefe local, ele insistiu que era um animal selvagem, que o americano, enfim, não tinha culpa. Os ânimos ficaram tão exaltados que o general americano William Harney mandou ocupar a ilha com 60 soldados para dar bronca nos colonos britânicos. Vocês têm noção? De um lado, eles faiscavam cartuchos e preparavam fuzis, e do outro, gritavam acusações e atiravam chá e mel. Ai, que horror. Brincadeira, gente. Essa parte não aconteceu, tá? Do chá. É apenas uma piadinha histórica. E quem pegou, pegou. E pouco tempo depois, diplomatas, percebendo que estavam fazendo a maior caca do mundo por um porco, negociaram, esfriaram os ânimos, e antes que pudesse voar qualquer bala no ar, o conflito estava resolvido. O saldo político dessa pataquada foi 0 militares feridos e um porco como mártir,
Que horror. É por isso que isso ficou famoso como a Guerra do Porco. Quase aconteceu uma guerra por causa de um porco. São criativos esses nomes que a galera dá, né? Já que a gente tá no tema animais, né? A gente tem a Guerra do Cão Fugitivo, que foi a Grécia versus a Bulgária em 1925. E aí pense em um presidente, assim, proclamando guerra, mas o motivo sendo um cachorrinho. Eu, particularmente, não julgo muito não, tá? Pode me criticar, mas eu acho bem válido. O Buck tá ali dormindo, senão eu mostrava ele pra vocês. Tá nanando, né? Ai, gente, eu vou mostrar ele pra vocês. Será que vai dar pra mostrar? Minha cama tá bagunçada e quem criticar vou mandar um porco aí pra sua casa. Vocês estão vendo o Buck ali, né? Então tá bom. Muito obrigada pela atenção. No início dos anos 20, gente, a relação entre a Grécia e a Bulgária já era complicada. Porque haviam disputas territoriais na Macedônia e mágoas da Primeira Guerra, basicamente. Em 19 de outubro de 1925, inclusive dia do aniversário dos meus irmãos, o cidadão grego atravessou a fronteira perseguindo seu cachorrinho perdido. Atravessar a fronteira com um cão não é muito usual, mas foi o que ele fez. E, para sua péssima sorte, uma patrulha da Bulgária atirou nele no ato da invasão. O grego morreu, o cachorro fugiu e a tragédia, gente, foi deflagrada. A reação na Grécia foi exclamar que um filho grego caiu por causa de um cachorro. Assim, não houve desculpa que apagasse essa raiva, essa mágoa. Em 22 de outubro, 3 dias depois, sem esperar mais, a Grécia declarou guerra à Bulgária e mandou tropas tornar a vila fronteiriça de Petrich, onde o incidente ocorreu. 3 dias depois tinha gente ocupando, tomando a vila. Gente do céu, olha a merda. O cara só queria pegar o cachorro. Enquanto isso, a Bulgária pedia, a recém-criada Liga das Nações Unidas para intervir e pedir que os dois vizinhos começassem a trocar tiros de ambos os lados. E, por sorte, a guerra durou apenas alguns dias. Em 29 de outubro, uma semana depois, a Liga das Nações Unidas conseguiu negociar a paz na Grécia e que teve que pagar uma multa simbólica de 45.000 libras, deixando a relíquia a lembrança de cerca de 100 soldados mortos no curto conflito. Meu Deus. Cachorro, né, galera? Você dá carinho, comida, dá um lar, você vira as costas e o filho do Cruz Credo vai correr para outro país. É inacreditável, né? A guerra é sempre um negócio irracional, mas como a gente viu nesse vídeo, às vezes ela começa por motivos não só irracionais, como também absurdos. E dá pra desconfiar que a única batalha que realmente valeria a pena é contra a própria estupidez humana, né? Se a gente for parar pra pensar. Ai, e é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, comenta, dá um like, não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho. Se você quiser patrocinar o meu trabalho de forma mais direta, o Apoia-se tá aqui embaixo. Dá pra você se tornar um membro também. E não esquece, se você quiser se tornar uma das pessoas maravilhosas que usa Insider, essa marca maravilhosa, o link tá aqui na descrição e o meu cupom Giovanete tá disponível pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.